Olá, sou o Hugo Forte, sou jornalista há 27 anos e hoje jogo. Sempre fui apaixonado por futebol desde os 7 anos. A primeira memória que tenho era de fazer, de devorar a caderneta de cromos que o meu irmão estava a fazer do Mundial 82. Depois acompanhei alguns jogos, lembro-me de ver uma meia-final França-Alemanha numa casa que a minha madrinha tinha na Foz do Arelho. Depois vim para Lisboa e acompanhei a final em direto, o Itália-Alemanha, que a Itália ganhou por 3-1. Antes disso, houve um jogo mítico que eu não tive a oportunidade de assistir porque estava em casa dos meus avós na altura paternos, que foi o Brasil-Itália, com o Brasil a ser eliminado nos quartos, na segunda fase. O Brasil tinha Sócrates, Zico, Éder, Falcão, um monte de jogadores bons, mas que tinham um guarda-redes que estava abaixo das expectativas, chamado Valdir Pérez. E foi aí que nasceu a paixão pelo desporto. Depois, na escola primária, tive a oportunidade de gravar um programa televisivo com um grande nome da bola, na altura chamado Carlos Pinhão, que era um príncipe da escrita, e aí fiquei com o bichinho de ser jornalista. Ainda pensei em ir para desporto no 9º ano, mas tive um problema de saúde que me impediu e então no 10º ano enverdei pela área de jornalismo. Depois fiz o curso superior e entrei na bola em fevereiro de 97. A Rádio Renascença estava a fazer testes de voz e o teste de voz era ler um texto para o microfone. E eu estava à procura de emprego na altura, de estágio, e fui lá fazer o teste de voz. Vi logo que não iria ficar, porque tinha uma voz nasalada e não tinha uma dicção muito boa, mas como andava com currículos numa pasta que eu tinha, decidi ir à bola, que era muito perto da Rádio Renascença, portanto a Rádio Renascença era na Rua Anchieta e a bola na altura era na Travessa da Queimada. E então fui entregar um currículo, entreguei o currículo à secretária de diretor na altura e ela disse-me: passa por cá à tarde e falas com o Sr. Fernando Guerra, porque nós estamos a colocar estagiários para a secção de futebol nacional. E eu fui lá, falei com o Fernando Guerra e ele disse-me: começas amanhã. Eu fiquei espantadíssimo, mas era a oportunidade que não podia perder. Eu tinha o sonho também de trabalhar na bola e então juntou-se o útil ao agradável. Histórias tenho muitas, tenho algumas pessoas que me marcaram muito na minha carreira. Um deles desapareceu o ano passado, infelizmente, o Manuel Fernandes, que era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito boa, porque era muito simpático com os jornalistas e acolheu-me muito bem na minha segunda saída como enviado especial, que fui com o Santa Clara aos Estados Unidos e ao Canadá, numa viagem absolutamente épica, em que aterrámos em Nova Iorque e fomos na caminhonete que estava à comitiva, uma coisa hoje impensável, para Toronto e aterrámos no aeroporto, no John Fitzgerald Kennedy, e só para sair de Nova Iorque demorámos 4 horas. Portanto, estava um trânsito incrível. Para chegar a Toronto foram quase 12 horas de viagem. Eu cheguei absolutamente morto, mas tinha que enviar serviço, então enviei serviço, mas enviei serviço por telefone, porque o computador não funcionou, nós andávamos com um computador muito pequeno, tinha um modem, depois se ligava ao telemóvel, mas o modem entretanto, avariou-se, e a única forma que eu tinha era mandar ou por telefone, e depois, quando fui para os Estados Unidos, nós depois fomos para a zona de Boston, fomos para New Bedford, que é uma localidade que tem muitos imigrantes açorianos, e portanto o Santa Clara é uma equipa dos Açores, e eu descobri as virtudes do e-mail, que era uma coisa que nós não usávamos cá na altura, em 99, não usávamos muito, pelo menos. E lá consegui colocar 2 ou 3 textos por e-mail no jornal, mas foi nessa viagem eu era irreverente, tinha 23 anos, não é? Sangue na guerra, portanto, e 23 para 24. O Santa Clara tinha-nos prometido que nós acompanhávamos a equipa e ficávamos hospedados em todos os hotéis onde a equipa ficasse. Chegámos aos Estados Unidos, a Boston, não havia lugar para mim
e foi o presidente do Santa Clara que saiu do quarto onde ele estava, que era o senhor chamado Paulino Pavão, e ele acabou por sair do quarto para eu ficar no quarto do Santa Clara. O Santa Clara depois fez alguns jogos, tanto em Toronto, onde jogou o Tiago Fernandes, que era o filho do Manuel Fernandes, que tinha 18 anos na altura, assim um bocado à socapa, porque jogava no Barreirense, tinha 18 anos, e jogou nesse jogo pelo Santa Clara, em Toronto. Depois quando voltámos, quando fomos para os Estados Unidos, ele já não jogou. Mas depois tirei bilhete para os Açores e fiz, nessa temporada, 99-2000, portanto, que é a primeira do Santa Clara na Primeira Liga, fiz 7 deslocações aos Açores, uma delas com um jogo às 10 da noite, um Boa Vista Santa Clara, que nem sequer foi em Porto Delgado, foi na Ilha Terceira. Portanto, fiquei com muitas amizades, algumas perdidas, porque já passaram muitos anos, mas lembro-me do Manuel Fernandes, que era o treinador, do adjunto, com que também tinha uma grande relação, António Oliveira, que jogou no Benfica, o presidente Paulino Pavão, o Carlos Almeida, que era o diretor do futebol, e mais alguns que depois guardei durante muitos anos. A entrevista que mais me marcou foi em Manchester, em 2002. Eu tinha ido fazer os primeiros dias de Carlos Queiroz no Manchester United, que ele tinha sido recrutado para treinador adjunto do Alex Ferguson, e eu estou no gabinete com o Carlos Queiroz a fazer uma entrevista e na parte final da entrevista entra Alex Ferguson. Então eu disse-lhe, boss, porque toda a gente chamava padrão na altura, gostava muito de que me fizesse uma entrevista, de lhe fazer uma entrevista. Eu estava absolutamente morto porque tinha saído de Lisboa às 5 da manhã, por aí, e já era final da tarde. Ele disse-me, amanhã estás aqui, 7:15. Eu praticamente não dormi, mas ao 7:15 estava em Carrington, no centro de treinos do Manchester United, e fiz-lhe uma entrevista. Ele disse-me, dou-te um quarto de hora, foi um quarto de hora ao minuto quase, e só que havia um problema. Portanto, o Alex Ferguson é escocês e eu tenho um nível intermédio de inglês, mas ele tem um sotaque muito fechado da Escócia. E então eu ouvia a entrevista e não percebia nada daquilo que ele tinha dito. O que é que me salvou? Eu fui com um fotógrafo, que era fotógrafo da bola na altura, chamado Pedro Zenkel, que tinha um nível de inglês muito bom, porque tinha ascendentes ingleses. E então, no gravador com umas cassetes pequenas, ele ia ouvindo a entrevista e ia-me traduzindo e eu ia escrevendo. E consegui fazer 3 páginas da bola na altura. Quando penso em futebol, penso em emoção. Quando penso em basquete, penso em juventude. Quando penso em snooker, penso em paixão. Quando penso em handball, penso em heroísmo. Eu sou o Hugo Forte e hoje na bola joguei eu.